Mas houve um atraso. E no dia 15 de janeiro de 1861 vai publicada a mais notável obra de fenômenos parapsicológicos, metapsíquicos, psicobiológicos, que é o Livro dos Médiuns, que celebrou 150 anos no último dia 15 de janeiro, próximo passado. Trata-se da obra mais completa que existe a respeito da fenomenologia mediúnica. Allan Kardec diz que se trata de uma obra que faria falta aos estudiosos. E essa obra começa com um repto. É uma pergunta a espíritos. E depois uma análise profunda em torno da filosofia espiritualista, ele conclui que existe Deus. E existindo a causa, existirá o efeito. Existirá o espírito, a personalidade, a individualidade. E logo no capítulo 3º, ele propõe um método pedagógico para poder-se entrar em contato com as forças gloriosas do mundo espiritual. E vai desdobrando a obra para se tornar esse pilote da doutrina espírita. Não se pode ser espírita ou exercer a mediunidade com sentido profundo de ética e de lógica sem haver estudado esse livro admirável que depois de 150 anos é tão atual como se houvesse sido escrito ontem. Por exemplo, quando o professor Charles Richer em 1885 publicou o Tratado de Metapsíquica, uma ciência que ele criou. Ele dividiu os fenômenos em duas ordens: fenômenos objetivos, fenômenos subjetivos. Mas veja uma novidade. Allan Kardec, em 1861, já dizia que existem duas ordens de fenômenos: fenômenos intelectuais, subjetivos, fenômenos materiais, objetivos. E estabeleceu que todo aquele que sente em determinado grau a presença dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Médios são todas as criaturas humanas, sendo que algumas delas apresentam-se com caráter de ostensividade e outras como fenômenos naturais. Então Charles Richer terá a ocasião de dizer que existem aqueles médios de alta propriedade e aqueles médios superficiais. Ainda é cópia de Allan Kardec. Quando mais tarde, a parapsicologia, em 1932, pelo professor Bixray, começa suas experiências e ele publica o resultado das suas investigações em 1942, o pai da parapsicologia diz que existem 3 ordens de fenômenos: os fenômenos psi-gama, intelectuais; os fenômenos psi-kappa, materiais; e os fenômenos psi-teta, os fenômenos mediúnicos. Allan Kardec já os havia dito em outras palavras, que se encontram perfeitamente figuradas em O Livro dos Médiuns. Então, o Livro dos Médiuns veio demonstrar a acusação acadêmica falsa, que até hoje ainda permanece em alguns arraiais. Eu me recordo, eu fui funcionário público, como já disse aqui mais de uma vez. E ser funcionário público no Brasil é a maior bênção que pode acontecer, porque vai morrer a fome, é questão de tempo. Demora, mas morre. E eu era funcionário público. E nunca me esquecerei de um dia em que espírita, nos tempos heróicos, 1945, eu me tornei funcionário público, nos anos 50, os meus colegas me prepararam uma trampa. Eu era o único espírita no edifício de 12 andares. E os colegas me ridicularizavam, mofavam, colocavam epítetos. Eu fazia de conta que não era comigo. Porque na hora que tinha um problema, dobravam na minha mesa, choravam, faziam consulta, perguntavam quando iam casar. Porque a maior felicidade da mulher naquela época é quando é que eu vou me casar. Agora é quando é que eu vou me divorciar.
porque a vida é assim curiosa. E as minhas colegas choravam, Divaldo, peça aos dias, até uma que não se casava de jeito nenhum, coitada. Ela não achava nem bom dia, nem boa tarde. Um dia ela chegou chorando, Divaldo, acuda-me. Eu pensei que morreu alguém, mas o que se passa? Eu vou completar 30 anos. E naquela época de 30 anos, era uma desgraça para a mulher. Ela passava a ser balzaquiana, que era uma ofensa. Se dizia, ela é balzaquiana. Era uma ofensa terrível, porque Honoré de Balzac havia publicado uma obra chamada A Mulher dos 30 Anos, coitadinho de Balzac. Agora uma mulher de 60 está no esplendor do silicone, está linda de morrer, jovem, e essas coisinhas de 20, 18, foi que dá bola mais. Então, havia essa diferença, e a minha colega chorou, Divaldo, peça aos dias para eu me casar, você pede. Não é pedido que a gente faça aos guias, mas naquela época, eu fiquei com tanta pena de que eu vou pedir. Eu comecei a orar, daí a um mês, Divaldo, estou de namorado. Eu digo, meu Deus, como minha prece é forte. Acredito namorado da minha colega. É de agora peça para eu casar. Meu Deus, Pai Nosso, que ela se case. E um dia eu estava aqui no balcão, meu setor era seguros privados, e chegou um rapaz, Brad Pitt, daquele tempo. Ele chegou, eu espantei, era o Tyrone Powell, a beleza. E eu disse, pois não, quero falar com fulana de tal, minha colega. Eu chamei e fiquei observando, porque homem não é curioso. Curioso é mulher. Porque a mulher ouve tudo e conta para o marido, ele não tem necessidade de ser curioso. Mas ele fica na dele, ele sabe que demora, mas chega, é difícil. Eu então, por via das ruas, como eu era solteiro, eu fiquei arrumando papel, como que eu não quero nada, um olho no papel e ouvido lá. Era o namorado dela. Eu disse, meu Deus, também não precisava se exagerar. O que é isso? Ele está pensando que ela é rica, ele quer dar um golpe do baú e tal. Na hora da saída da teve beijinho pelo balcão. Bom, aqui do lado, deu aquele beijinho ali, Divaldo, é ele. Você ora para eu casar? Eu digo, tira o joelho. Porque para orar eu não necessito tirar o joelho. Eu oro de joelho. Meus amigos, casou. Depois, ela me pediu para orar, ele comprou uma casa. Eu orei, ele comprou uma casa. Ela pediu para ele comprar um carro. Você ora? Eu orei. Até o dia que eu salto do ônibus, minha colega salta do carro, e eu digo, não, agora eu vou orar. Não me casei, não tive carro, nem nada até hoje. A minha festa é boa para os outros. Mas muito bem. Então, curioso, observar, meus colegas me respeitavam, mas criticavam, que é muito chique. E é certo, dia eu estava trabalhando, porque naquela época o funcionário público trabalhava. Hoje não dá, porque tem mais funcionários do que cadeira na sala. Então é por turno, você vem terça, quinta e sábado, Beltrano, quarta, segunda, etc. E eu estava um dia trabalhando, quando chegou um cavalheiro, acadêmico, muito bem vestido, olhou-me, e eu levantei a cabeça e perguntei, pois não. E ele me perguntou, o senhor se chama Divaldo? Eu disse, senhor. Os colegas pararam, as máquinas, houve aquele silêncio, eu digo, é alguma tragédia que vai acontecer. Mas eu continuei calmo, e ele perguntou, senhor Divaldo, eu lhe quero fazer uma pergunta, o senhor se incomoda? Eu digo, depende da pergunta. Só sei se me incomodo depois da pergunta. Senhor Divaldo, é o seguinte, eu ouvi dizer que o senhor é... Eu digo, olha, doutor, é bom o senhor dizer o que é que eu sou, porque dizem que não somos quanto mais do que somos. Não, senhor Divaldo, é que me disseram que o senhor é espírita. Esse pode falar alto. Eu sou espírita. Todo mundo aqui sabe, porque eu pago imposto, eu sou reservista, e a Constituição de 1946 permite exercer a minha religião, desde que eu não perturbe ninguém, e eu não perturbo a ninguém. Mas, senhor Divaldo, eu tenho uma pergunta que talvez lhe sensibilize. Pois não, doutor. Senhor Divaldo, me disseram que o senhor também é médium. O senhor é médium? Eu disse, sim, senhor. Isso
mas não parece. Aí eu fiquei surpreso. E eu perguntei, por que eu não pareço, doutor? Ele, porque todo médium é tantã. Eu conheci a história de tantã. Mas que meus colegas riam, eu também ri, ele riu muito. Quando terminou o momento de humor, eu perguntei, doutor, o senhor é um cientista? Ah, sim, doutor honoris causa. O senhor é um psiquiatra? Sim, senhor. Eu queria conhecer um médium, seu Divaldo, então eu vim aqui. Que coisa curiosa. Quer dizer que eu não pareço médico? Não parece. O senhor até parece que é normal. E que sofriga, senhor. Eu disse, eu posso fazer uma pergunta ao doutor? Claro. O doutor é médium? Não. Por quê? Porque parece bastante. Mas como o senhor sai do seu consultório, veio aqui dizer que eu sou bolinha, rodinha, ou o senhor é psicopata, ou eu não entendo. Mas era a tradição acadêmica. Ser médium era ser um pouco meio desequilibrado. E o pior é que muito espírita pensa que é isso mesmo. De vez em quando chega e faz assim, faz tudo arrepiado, eu sou médium. Não tem nada a ver médium com arrepio de cabelo, meu Deus. O arrepio de cabelo é periférico, é uma reação nervosa da sensibilidade. Mas em determinado país que eu tenho visitado, para ser médium, é necessário arrotar bastante. Eu achei tão esquisito. Em plena reunião, quando começou a sinfonia, eu digo, o que será que aconteceu? Eles não usam sal de fruta? Não, aqui